Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco de por que eu resolvi fazer pedagogia. A começar, não fazia faculdade de pedagogia, eu fazia faculdade de TI, mas eu estava pensando mais nas questões financeiras. Eu escolhi um curso que aqui na minha cidade era gratuito, né? Eu fazia pela FATEC. Só que eu fiquei doente, fui parar na UTI, como eu já contei no último vídeo, e aí eu pedi pra Deus uma nova chance. E quando ele me deu essa chance, eu resolvi que eu iria fazer aquilo que eu gostasse. E aquilo que eu gostava era de ensinar, era de dar aula, era de estar numa sala de aula. Eu sempre brinquei de escolinha de professora, era professora de escola dominical com 13 anos, então essa parte de dar aulas era aquilo que eu queria. E também essa ideia, esse desejo de fazer algo melhor, sabe? De mudar o mundo, de encantar uma criança, de mostrar um novo universo para essa criança, a educação, sabe? Debater ideias. E tudo isso me atraía muito e me auxiliou a essa decisão de estar na pedagogia. Mas a visão que a gente tem antes de começar a pedagogia e depois que a gente está dentro dela é diferente. 7 anos depois dessa decisão, o que me mantém na pedagogia? Os alunos. O que me mantém como professora são os meus alunos. Todo serviço, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. A pedagogia não é diferente. É um ambiente, infelizmente, de muita rivalidade. E eu não acredito que seja só a pedagogia que seja assim. Mas é muito difícil você achar um lugar em que seja apoiador, em que seja tentando ajudar o outro, né? E também são muita cobrança. Hoje em dia tem-se uma visão de que tudo é culpa do professor. E muitas vezes, e a maioria das vezes, existem situações em que a gente não pode fazer nada, que não depende da gente. São questões familiares, são questões sociais, são questões do próprio tempo da criança. E a visão que se tem hoje em dia é muito de culpar o professor e não dar o suporte necessário para ele se desenvolver. Eu passei situações esse ano muito complicadas e o que me manteve na educação foram os meus alunos, porque o amor que eu recebo deles, o carinho, a troca, né? O ser professor é uma profissão muito de troca, de entrega, de amor. Devem existir outras profissões em que você receba amor, mas o amor de uma criança, o amor de um ser em formação é um amor tão puro, porque eles não cobram nada, sabe? E o pouco que você dá, às vezes, para eles, tem um retorno muito grande, é uma confiança muito grande. Na faculdade existe muita teoria e não ajuda na prática, entendeu? Gosto muito, estudo a respeito de Montessori, Paulo Freire, as teorias de Piaget são maravilhosas, mas e na prática? E quando um aluno chega para você e fala um monte de palavrão? E quando você pega uma família totalmente desestruturada, em que a criança vem com a mesma roupa a semana inteira, toda suja? E quando você pega casos em que a criança não tem qualquer interesse ou em que a criança tem vários transtornos e a família não aceita e a família não corre atrás e só vai na escola e você não sabe o que fazer porque precisa de um acompanhamento externo. E aí, a ideia ela é maravilhosa, mas e na prática? E no dia a dia de sala de aula? Eu tô falando de sala de aula com um ventilador, às vezes quebrado, aquele calor de 40 graus, as crianças cansadas. Eu tô falando de escola em que tem 4, 5, 6 alunos de inclusão numa mesma sala e às vezes você divide a sua auxiliar com outra sala porque nenhuma dessas crianças são laudadas. Então são tantas questões que abrangem a educação que vão muito além da teoria. Desde o primeiro semestre eu fiz estágio. O primeiro estágio que eu fiz foi na prefeitura, foi meu primeiro contato com a prefeitura. Eu auxiliava um aluno que tinha autismo e TOD e eu estava no primeiro semestre da faculdade. Eu entrei lá pelo CIEE, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do CIEE para vocês fazerem o cadastro, é muito fácil. Eu fiz a prova em Lorena, eu não sei, mas acredito que deve ter outros polos do CIEE pelo Brasil. E eu fiz a prova,
entrei no estágio de pedagogia, ganhava R$500, pagava R$200 de transporte. Então não era uma questão muito financeira não, era mais pelo aprendizado. E uma coisa que a professora, né, a titular da sala me disse que me gravou muito era: ele melhorou muito de comportamento, mas pouco ele progrediu na aprendizagem, né, na parte pedagógica. Mas eu não tinha bagagem, eu não tinha conhecimento para estar aplicando para ele. E também não tinha recursos. A escola, né? Uma questão que pega a escola pública é isso, a falta de recursos. Aí depois desse estágio, eu fiz estágio em 3 escolas particulares. Eu fiz estágio em uma creche, fiz estágio em ensino fundamental e fiz estágio em educação infantil. Para você conseguir estágio numa escola particular, você precisa estar levando um currículo, às vezes também preenchendo algum cadastro online. É mais fácil você conseguir quando você conhece alguém, mas não é a única maneira de você conseguir um estágio. Na entrevista, eles esperam muito que você fale sobre como que você trabalha, que você tem disponibilidade de horário, que você tem disponibilidade para ficar com qualquer tipo de criança, que você se mantém calma, mesmo em situações extremas. Como que você age? Como que você vai agir se uma criança te bater? Como que você vai agir se uma criança te xingar? Se uma criança sair correndo? Entendeu? Então eles precisam de uma pessoa que esteja disposta a contornar a situação para o aprendizado daquela criança, que saiba como aplicar as atividades que o professor vai propor. Então é muito isso que eles esperam desse profissional. Qual é o problema do estágio? Dos estágios que eu fiz? Eu não sei se é em todos os lugares do Brasil, mas nos estágios que eu fiz, não há muito aprendizado na parte pedagógica, sabe? Por exemplo, de aprender a fazer um plano de aula, aprender como fazer uma atividade, aprender como dar uma aula. Não! Na verdade, o que acontece no estágio, vamos usar coisas polêmicas, é que o estagiário ele é um funcionário mal pago. Porque você faz o trabalho ali de um auxiliar de professor, sem ganhar para isso, sem nenhum direito trabalhista e sem muitas vezes aprender o que você precisa para praticar a profissão. Quando eu assumi a minha primeira sala de aula, eu tinha amigas na profissão que foram me auxiliando, porque durante os meus estágios não teve esse aprendizado. Eu não sei, as minhas auxiliares, eu mostro, eu abro meu planejamento, eu explico como que faz, eu não tenho receio, eu acredito que era muito receio das professoras que ficaram comigo, de talvez um julgamento. Era como se o plano de aula ele fosse algo extremamente secreto, sabe? Uma planilha, um diário de classe fosse algo extremamente secreto. E não deveria ser assim, né? Deveria ser um ambiente acolhedor, né? Mas é um pensamento meio de medo de roubar o emprego deles, eu não sei. Como eu disse, dentro da pedagogia há muita rivalidade. Eu tô falando baseado nas experiências que eu tive. E qual que foi a diferença que eu senti entre uma escola pública e uma escola particular? Eu, na minha opinião, sinceramente, eu prefiro trabalhar na rede pública do que trabalhar na rede particular. Por questões trabalhistas. Na rede pública e na rede particular, tem cobranças, tem demandas altas, tem problemas diferentes. Os problemas que você enfrenta na rede pública, você não enfrenta na rede particular e vice-versa. Mas a rede pública, em questões de pagamento, não tem acúmulo de serviço, paga melhor. A rede pública paga melhor. Questões trabalhistas, ela age mais em conformidade com a lei. Em questões não há acúmulo de cargos, acúmulo de funções, o que nas experiências que eu tive houve muito na escola particular, né? Espera-se que o professor seja multitarefas, né? E ele não tem tempo para fazer aquilo que ele precisa fazer de professor. E não paga-se para isso, entendeu? Tem escolas na minha cidade que pagam R$500 pro professor. Então, isso não acontece na rede pública. Já que vai haver cobrança, já que vai haver problemas, já que vai haver tudo isso que abrange a educação, e você que é professor sabe do que eu estou falando, é melhor que eu seja pago para isso, né? É melhor que eu receba de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Por isso, eu prefiro a rede pública
do que a rede particular. Na rede pública, os problemas são mais sociais, né? São problemas muito de famílias desestruturadas, problemas de comportamento. Eu tive experiência de 5 anos na rede particular antes de ir para a rede pública. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu aprendi na rede particular, eu usei 0,5% na rede pública. Porque você chegar numa sala de aula lotada é outra coisa. A rede pública tem muito mais alunos dentro da sala de aula do que a rede particular. Você chegar numa sala de aula lotada e lidar com crianças que têm como exemplo, às vezes, figuras ruins ou estão desestimuladas para estudar. Muitos problemas de comportamento também que eu enfrentei na rede pública do que eu não enfrentava tanto na rede particular. Na rede particular, por pagar, os pais eles são mais presentes, as crianças faltam menos, que é um problema da rede pública, que as crianças faltam mais, por ter uma visão, não sei, talvez de não pagar, ou problemas realmente da família desestruturada. Faltam menos, mas tem cobranças na rede particular que são desnecessárias em relação aos pais, né? Por exemplo, a Valentina não foi com o laço do lado certo da cabeça. Aí já vai mandar mensagem para a diretora para reclamar da professora porque a Valentina não foi com o laço do lado certo da cabeça. Ah, não saiu com a chupeta do carro. Aí já vai mandar mensagem para a diretora porque o Henrico não saiu com a chupeta do carro. Sabe? Coisas assim que dava para relevar. Tem muito mais na rede particular do que na rede pública. Só que o que eu vi na relação com os pais na rede pública, tem sim muitos pais preocupados, empenhados, que vão às reuniões, que perguntam, que olham o caderno, que, sabe, procuram saber. E tem muitos pais que a gente nunca vê. Nunca vê. A menos que aconteça alguma coisa, aí ele vai lá brigar com o professor, né? E outra coisa que acontece é que na rede privada você tem mais recursos para você trabalhar do que na rede pública, né? Por exemplo, na rede privada você tem EVA à vontade, cartolina à vontade, porque os pais compram dentro da escola, né? A criança traz no começo do ano, então tem lá disponível para você usar, o que não acontece na rede pública. Então eu levava, né, comprava e levava para eles cartolina, tinta, tudo que eles precisavam. Então ganha mais, mas tem esse gasto extra aí com os alunos, porque se você quer fazer algo na rede pública, você precisa tirar do seu bolso. É uma impressão, é uma prova colorida, não tem recursos, não tem. E aí, se você quer fazer algo, você vai e compra do seu próprio bolso. E, gente, é isso. Eu contei um pouco da minha experiência, espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários se eu puder ajudar. E eu espero que não tenha estimulado ninguém a ser professor, porque assim, é uma profissão linda, é uma profissão gratificante. Tem dias que nos esmaga, mas tem dia que a gente sai assim, querendo salvar o mundo. A gente são super-heróis que não têm reconhecimento, mas tem o reconhecimento dos alunos e o amor deles, que vai pro resto da vida. Eles podem te encontrar 10, 20 anos depois, que eles têm o mesmo amor, o mesmo carinho, eles vão te abraçar, eles vão gritar seu nome no meio da rua. Isso já acontece e você se torna parte da família deles. Eles são confidentes, eles contam pra você coisas às vezes que eles não contam em casa, né? Às vezes a gente passa mais tempo com eles do que os próprios pais. Então a gente tem um peso muito grande na formação do caráter. E se a gente puder plantar uma sementinha, esse pouco pequenininha do bem, pra mim já vale. É pelos alunos e sempre foi por eles que eu continuo na educação e eu acredito que você que está pensando em engrenar ou está na educação também tem que ser assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei, podem colocar aqui sugestões de mais vídeos, me sigam nas redes sociais, sempre lá postando coisinhas do João. Falo lá mais sobre maternidade, mas também tem essa parte da minha vida que é a minha carreira, que não é porque eu me tornei mãe que eu deixei a minha profissão, porque você pode sim, se você quiser, conciliar as duas coisas. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.